Então, boa noite a todos. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês pessoalmente, porque o nosso último encontro foi online e, na realidade, a gente estava planejando vir até aqui quando a chuva estava muito intensa e a dona Ângela, tão cuidadosa, falou: não vem não, vou fazer online mesmo. E assim foi feito. E esse final de semana, quando foi anunciado uma chuva muito forte também, eu falei: dona Ângela, eu acho que eu trago boas chuvas para vocês, porque... Mas enfim, nós estamos aqui, que bom. Estou muito feliz de estar nessa sede novamente. Eu acho que eu estive aqui há uns 6, 7 anos atrás, mais ou menos, a última vez. Foi menos? Foi? Foi antes da pandemia? Não. Antes da pandemia eu não vi, não. Vi? Acho que não. Eu vi online. Online eu vi. Bem, mas enfim, estou muito feliz. Muito obrigada a vocês por me receber novamente. Nós, da última vez, falamos um tema sobre a família aperte mais esse laço, e falamos da necessidade que temos sentido de falar sobre essa temática dentro das casas espíritas. E hoje a gente veio trazer o tema convivência familiar, e eu gostaria de começar lendo uma página de Emmanuel, que está lá no livro Pão Nosso, intitulado Em Família. É uma página de uma reflexão muito profunda que vale a pena ler linha por linha e refletir junto da família. Mas eu vou dar uma passada rapidamente, porque tem muita coisa para a gente poder dialogar juntos. Então, lá em Paulo, uma carta a 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 4. Paulo fala assim: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Aí começa Emmanuel falando a respeito. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são 2 títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhes agregaram no círculo pessoal através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma causa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou, a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. E daí, meus irmãos, a gente quis trazer o tema convivência familiar para poder abordar tudo isso que Emmanuel coloca nessa lição, que é tão profunda para todos nós. E aí eu quero usar uma fala de Divaldo Franco, quando ele diz que a família
é um exemplo da sociedade no seu núcleo minúsculo. Então nós temos lá famílias pequenas e famílias muito numerosas. A minha família é muito numerosa, mas eu sei que hoje as famílias têm cada vez mais diminuído o seu tamanho. Os casais hoje não possuem, muito raramente, mais que 2 filhos. Geralmente ficam no primeiro filho. E aí, quanto menor é a família, menos complexo é claro, porque são menos histórias reunidas, menos espíritos, onde cada um possui uma multidão dentro de si, uma multidão de personalidades, porque nós não sabemos os milhares ou as milhares de encarnações que nós trazemos registrados no nosso perispírito. Mas o fato é que nós, espíritas, temos facilidade de identificar quem são as pessoas que estão dentro do nosso lar, debaixo do nosso teto. O fato é que, no capítulo quando trata do Evangelho Bem-aventurados os Aflitos, diz que dentro do lar é onde nós encontramos as maiores alegrias e as maiores decepções. Justamente por causa desta fala de Emmanuel, que nós temos agregado debaixo do mesmo teto as reparações necessárias para o nosso crescimento espiritual. Então vamos navegar um pouquinho dentro desse contexto para a gente refletir um tanto mais sobre como anda a nossa convivência familiar. Mas e daí é importante a gente pensar, nós aqui presentes, os que estão online e os que um dia assistirão essa palestra, que nós estamos ali nos vendo encarnados. Mas quando nós encarnamos, nós temos os amigos espirituais que estão nos observando, que são os nossos espíritos protetores, que cada um de nós, quando encarna, tem o seu. São espíritos de acordo com o que os espíritos nos informam no livro dos Espíritos, que são mais evoluídos que nós e que estão atentos a nos servir. Não necessariamente são espíritos que possuíam já afinidades conosco do passado, não. Mas são espíritos que trabalham neste sentido, sendo guardiões de espíritos que reencarnam. Portanto, cada um de nós tem o seu para contar. Mas é muito importante que na caminhada, que na nossa trajetória, durante o presente momento encarnatório, nós estejamos antenados com este irmão, para conseguirmos captar dele as orientações necessárias para o nosso crescimento espiritual. Só que muitas vezes a gente sabe, nós temos ainda comportamentos infantis, quando nós insistimos em realizar determinadas questões, fundamentado ainda naqueles registros do homem primitivo. E daí nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então vamos começar, primeiro, interpretando aqui o significado da palavra família. Família vem do latim famulus, que significa escravo doméstico. Nossa, que pesado, não é verdade? Mas se nós pensarmos que no início da sociedade, um conglomerado de pessoas se reunia em torno de um líder, de um chefe, que era homem, sempre era homem. E esse conglomerado tinha lá as esposas ou a esposa, os empregados, os escravos, os agregados, e todos esses compunham esse núcleo familiar. E então, escravo doméstico, porque todos que ali habitavam viviam para servir aquele líder. E ele é que direcionava, ele é que orientava como a coisa aconteceria debaixo daquele teto. Por isso que tem essa fala de escravo doméstico. Mas é interessante que, trazendo esse significado para os dias de hoje, nós vamos observar
que algumas pessoas ainda adotam esse comportamento no ambiente doméstico. Eu não sei se vocês conhecem mulheres que ainda são subordinadas aos seus maridos. E quando elas não se subordinam e eles possuem uma determinada doença de serem dominadores, no sentido da violência, elas até mesmo correm riscos de vida quando não se colocam nessa posição. E se nós ainda pensarmos naquelas pessoas que trabalham conosco nos nossos lares, nós ainda adotamos, no nosso país de maneira geral, um comportamento muito referente a escravo doméstico, porque ainda existem famílias onde o empregado doméstico não come a mesma comida dos patrões, não bebe a mesma bebida dos patrões. Quem dirá a questão do salário e tantas outras coisas mais, né? Primeiro o patrão se alimenta, depois o empregado se alimenta. Então, tem muitos costumes ainda arraigados no nosso convívio familiar, onde nós adotamos essas questões. Encontramos ainda, dentro dessa cultura, o papel da mulher, que desde muito cedo é educada a ser subordinada à figura masculina, como se hoje as mulheres, quando adultas, não representassem papéis de liderança. Não sei se vocês sabem, mas segundo o IBGE, até o ano passado, 48% dos lares são liderados por mulheres no nosso país. Então, já deveríamos ter adotado uma postura diferente na educação das nossas crianças do sexo feminino. Mas eu sou professora e ainda observo na sala de aula, conversando com os jovens, que muitas vezes as meninas reclamam que na educação dentro do lar elas são obrigadas a auxiliar as mães, em contrapartida os seus irmãos não têm essas mesmas obrigações. Então, se a educação ainda dentro do lar ele acontece dessa forma, como é que nós vamos trazer um convívio saudável entre homens e mulheres, onde os dois tenham os mesmos direitos de respeito, de educação, de parceria e tudo mais que a gente sabe que é importante e que a gente aprende dentro da doutrina espírita. É muito importante, desde criança, nós empoderarmos os filhos, menino e menina, dizendo quais são as suas responsabilidades. E essas responsabilidades igualmente ensinadas. Porque é questão de sobrevivência o menino saber fazer comida. Porque o dia que ele precisar morar fora, ele vai comer só miojo, só a gororoba que o colega quiser. Lavar roupa para ele é o quê? Jogar dentro do balde, quando ele percebe que está faltando uma peça no armário, ele vai lá no balde sujo, sacode e veste a mesma roupa que ele tinha colocado para lavar, porque a roupa não sai andando sozinho do cesto de roupa suja e vai para a máquina de lavar. Alguém tem que fazer isso. Mas muitos meninos não sabem disso. Então, nós precisamos refletir bastante a respeito se, de fato, a família, né, ela adota ainda esse tipo de comportamento no nosso núcleo. E daí nós queremos refletir também sobre a palavra convivência, uma vez que a gente está falando sobre a convivência familiar. A convivência significa qualidade ou estado de conviver. Qual é a qualidade da nossa convivência no ambiente doméstico? Lá, a gente se trata com respeito, com alegria,
Nós fazemos questão de pedir a bênção para o pai, para a mãe, nós somos ensinados a isso. Nós fazemos as refeições em conjunto, ou será que a gente não prioriza nem mesmo uma refeição durante o dia para estar todos juntos, se olhando, se percebendo, verificando se o dia está sendo bom, se foi bom, se a pessoa está com problema ou não, se ela precisa contar alguma coisa ou perguntar sobre qualquer coisa, se está se alimentando bem, se está com saúde. Quando se trata de criança, de jovem, se estão se vestindo adequadamente. Porque, infelizmente, nós temos aí algumas doutrinas fazendo parte da nossa sociedade, onde essa doutrina ensina o desleixo, o qualquer jeito. A gente não precisa ter uma aparência de qualidade para as pessoas, como se o amor próprio fosse uma coisa fora de moda, como se isso não fizesse parte dos ensinos do Cristo. Porque Jesus disse que nós deveríamos cuidar do nosso corpo como sendo o templo da nossa alma. Nós nunca encontramos por aí uma igrejinha, por menor que fosse, por mais simples que seja, desleixada, suja, que não tivesse cuidado especial. E é assim que Jesus nos ensinou a nos tratar, cuidar do corpo como o templo da alma. Nós precisamos ensinar para a criança e para o jovem esse tipo de questão. Porque se nós observamos determinadas tendências do espírito encarnante dentro do nosso lar, adotando um comportamento primitivo, desde lá o seu início, quando a gente percebe que a criança responde, que ela não compartilha dos seus objetos. Eu não estou falando daquela fase onde a criança é egocêntrica, que é natural, uma determinada fase da infância. Mas tem um determinado momento que a criança ela desapega. E quando ela é ensinada a compartilhar, ela compartilha. Ela não tem necessidade de sempre estar ganhando. Ela sabe cooperar com o serviço que o papai e a mamãe solicitam. Na escola, ela adota o mesmo comportamento com o coleguinha, tem um comportamento respeitoso com os professores. Então, nós precisamos observar a qualidade do convívio, onde nós estamos colocados. Léo Buscaglia diz que a gente precisa aprender a florescer onde nós estamos plantados. E isso inclui o ambiente doméstico quando está tumultuado, quando nós estamos vivenciando as intempéries, os problemas que nos fazem chorar todos os dias. E, às vezes, a gente fica perguntando a Deus quando é que isso vai passar. Mas isso faz parte do nosso aprendizado. Nós não podemos, como adultos, deixar a peteca cair. Precisamos manter essa firmeza, porque o exemplo é o único caminho que poderá guiar as nossas crianças e os nossos jovens na vida adulta, para terem uma busca mais segura, fazerem escolhas mais acertadas a respeito das suas vidas. Portanto, meus irmãos, quando lá no Livro dos Espíritos, Kardec indaga para os espíritos qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família, e então os espíritos responderam com uma frase muito rápida e simples: uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, o egoísmo se ampliaria, aumentaria. E nós, quando falávamos de família aperte mais esse laço, na palestra anterior, nós colocamos que temos vivido uma época do individualismo, onde nós temos permitido que a criança e o jovem, desde cedo, tenha a sua própria TV dentro do quarto, os seus brinquedos no quarto, os seus jogos eletrônicos no quarto, e ali ele tem a sua vida.
E os pais também, por sua vez, têm os seus objetos eletrônicos dentro do quarto. Hoje em dia, a sala de TV, ela não congrega mais a família. Antigamente, todos iam juntos para a frente da TV assistindo o programa. E durante a propaganda faziam comentários sobre aquilo que estava assistindo. Não é verdade? Hoje em dia, nós não observamos mais este movimento. Mesmo porque as gerações estão tão distintas e cada um faz uma escolha diferente daquilo que vai assistir. Então, qual é o tempo que nós temos de ensinar a coletividade, se nós temos nas nossas práticas domésticas apenas comportamentos individuais? Vamos continuar a nossa reflexão, portanto, lembrando uma fala de Divaldo Franco, quando lá no livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, a Sueli conta, que é a autora do livro, que Divaldo disse que o Centro Espírita é a primeira célula da sociedade renovada. E aí, nós gostaríamos de observar que muito pouco temos visto os pais jovens obrigando seus filhos a um ensino religioso. Eu tenho escutado muito destes pais que, quando ele for maior, ele fará a sua própria escolha. Como ele fará a sua própria escolha? Batendo cabeça? Uma vez que você não deu nenhuma base, qualquer base, como é que ele vai escolher se ele não conhece Jesus? Nós que estamos num país eminentemente cristão, onde a grande maioria dos cidadãos são cristãos, precisamos falar de Jesus, porque a gente sabe que mesmo em outras doutrinas que não sejam cristãs, todos os líderes espirituais respeitam a Jesus, porque eles sabem que Jesus é o Espírito responsável por Deus na realização do planeta Terra, desde a sua estrutura física até mesmo na história que nos ocorre, que nos acomete nos dias de hoje e desde sempre. Então, nós precisamos falar do Cristo, qualquer religião que seja. Eu tenho uma irmã caçula, que foi criada, nós, os 9 filhos, fomos criados desde o berço. E essa minha irmã casou-se com um jovem que era da Igreja Batista. E ela estava percebendo que estava muito complicado ela continuar sendo espírita para educar o seu filho. Ela optou ir para a Igreja Batista. E isso não comprometeu em nada as suas realizações. Ela trabalha da mesma forma na Igreja Batista, porque a gente sabe que não existe fronteira para o amor. E todas as vezes que ela tem uma necessidade do ponto de vista espiritual, é na casa espírita que ela busca socorro, sem preconceito nenhum. E o seu marido não faz oposição, porque ele sabe que ela é médium. Então, meus amigos, é muito importante a gente refletir sobre essa frase de Valdo, porque quando a gente fala em renovação, a gente tem que se recordar de Jesus quando ele traz a mensagem que nós devemos ensinar tudo aquilo que é necessário sobre a verdade, porque somente essa verdade nos libertará dos nossos males. Como é que nós vamos, dentro do lar, libertar os males que existem sob o nosso teto, se nós não conhecemos Jesus? Se nós não falamos sobre a lei de amor, que congrega todas as virtudes que nós precisamos aplicar, como a tolerância, como o perdão, como o respeito e tudo mais que a gente precisa executar quando existem os problemas. E por que renova? Porque é a doutrina espírita
essa doutrina que trata para nós a reencarnação, que explica da problemática da convivência do ser humano. Por que existem tantas ruídas, tantos desafetos entre membros da mesma família? Divaldo conta, neste livro, Vivências do Amor em Família, é um livro que eu indico para que os adultos leiam, porque aqui ele conta muitos casos que ele fala nas suas palestras. É um livro muito fácil de ler, da editora Febre, muito tranquilo, que foi organizado pelo Luiz Fernando Lopes. Tem um outro livro do Luiz Fernando Lopes que ele organizou também, que é as falas do Divaldo, os conselhos que o Divaldo dá na área do sexo, da sexualidade. Hoje, nós estamos vivendo tantas questões importantes nesse sentido, vale a pena vocês buscarem esse livro, chama-se Sexo e Consciência. Eu não conheço um livro melhor para falar a respeito. Ele trata de todos os assuntos da sexualidade, todos. Inclusive, ele traz a narrativa de quando ele era jovem ainda, de Paulo, e ele começou a trabalhar dentro da mediunidade, e ele vai fazer com que se a gente quer melhorar, e ele ficou na cabeça que iria questionar o Chico como é que ele lidava com as energias sexuais. Só que ele estava constrangido de perguntar para o Chico a respeito deste assunto, e Chico captou isso dele e convidou-o para ir até o jardim. E para, então, o Chico, na frente de uma roseira belíssima, e começa a falar da energia sexual, usando como metáfora aquela roseira. Eu não vou contar para vocês, porque não é o tema da palestra, mas vale a pena vocês conferirem neste livro, Sexo e Consciência. É lindo demais. Então, por que renovar? Porque a gente sabe que só a doutrina espírita é a escola que nos explica, que traz todos esses entendimentos. E nós temos ainda, lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma observação muito importante de Lázaro, quando ele fala que, em cada época, nós vivenciamos uma fase de determinada virtude e de determinado vício. E nós, no meio contemporâneo, vivemos, né, a virtude de hoje, vou ler a frase. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual e o seu vício é a indiferença moral. Meus irmãos, eu não sei se vocês têm lidado com essa questão da indiferença, mas eu tenho observado muito, mais ainda nos dias de hoje, essa questão. A família, até a década de 60, quando era coordenada pelo sexo masculino, tinha essa figura do sexo masculino, onde bastava olhar e a gente já entendia qual era a mensagem que a gente obedecia. Parece que tudo era mais fácil. Mas, com a vinda dos ricos, daquele show de rock e sexo liberado, e drogas liberadas, que aconteceu lá nos Estados Unidos, trouxe, né, uma carga muito forte, muito pesada, onde os jovens queriam a liberdade, mas não tinham ainda aprendido a ter responsabilidade, maturidade espiritual. Então, associada à liberdade com a falta de maturidade, da década de 60 até o período da década de 80, nós vivemos muitas questões pesadas da história da humanidade, onde o desregramento, os vícios pesados, começaram a invadir o lar. E os pais desesperados não sabiam o que fazer, porque ainda não existiam tratamentos específicos para acolher aqueles jovens que estavam ficando viciados.
E já na década de 80, nós já encontramos uma época onde as mulheres muito mais saem para trabalhar. E começa, portanto, um diálogo diferente dentro dos lares. Só que, com tudo isso, a questão da indiferença moral também foi sendo aplicada. E nos dias de hoje, nós observamos jovens que não respeitam seus pais, que não respeitam a vida. Nós temos hoje jovens dentro do movimento espírita e alguns adultos também que aprovam a legalização do aborto, porque eles acham um absurdo descriminalizar a mulher que adota a postura do aborto, como se matar uma criança indefesa não fosse um crime. Então, nós observamos uma indiferença para os ensinamentos, como se Jesus não tivesse adotado os 10 mandamentos, onde o sexto diz, não matarás. Então, nós precisamos dialogar mais dentro dos lares. Precisamos tratar mais dos assuntos complexos para não reclamarmos o número de assistidos de familiares dentro das nossas reuniões mediúnicas. Tem membros que participam conosco das nossas reuniões mediúnicas que toda semana levam nomes de seus familiares porque estão com determinadas problemáticas. O que é que está acontecendo nos nossos lares? Por que é que nós não adotamos antes, durante o Evangelho do Lar, um diálogo franco a respeito das nossas problemáticas? É fazer de conta que nada está acontecendo? Enquanto os pais, cada vez mais, trabalham na questão da intelectualidade dos seus filhos, pagando escola integral, onde lá a criança faz curso de não sei quantas línguas, esportes, aula de arte, de toda forma de arte, pode escolher. E daí, quando chega em casa, a criança está esgotada, os pais também, e vai para o dia seguinte, e para o outro, quando vê, terminou o ano, e você não sabe nem o que está acontecendo. Nós estamos vivendo, será ainda um apelo muito grande a dar tudo de melhor para os nossos filhos se desenvolver intelectualmente e esquecendo do lado moral? A resposta é sim, porque é isso que a gente tem presenciado por onde a gente tem passado. E eu quero lembrar essa fala de Joana de Ângeles, nesse livro Constelação Familiar, quando ela coloca que a família é fundamental, é a base fundamental onde se ergue o imenso edifício da sociedade. Porque é exatamente na família onde o ser humano é estruturalmente constituído para viver em família, a desenvolver aqueles conteúdos psíquicos que lhe jazem adormecidos, aguardando os estímulos da convivência do lar, para libertá-los e sublimar-se. E nós queremos lembrar que os espíritos colocam que até os 7 anos de idade é o período mais fácil para a criança ser moldada nas suas características pregressas, quando a gente obedece à desobediência, à agressividade, o egoísmo. É o momento de nós imprimirmos naquela criança novos conceitos. Falar da amorosidade, do respeito, tudo aquilo que nós já colocamos aqui. Quando a gente deixa passar essa fase, tudo vai se tornando mais complexo. Mas não significa que se você, que está vindo hoje pela primeira vez, escutando essa fala pela primeira vez, já passou os 7 anos, então não adianta mais que eu vou abrir mão da educação da criança. Não, não é isso. Significa que ficará mais complexo, mas a gente não deve jamais desistir. E daí, se a gente perguntar assim, mas eu já ensinei isso, eu não sei mais o que dizer. Repito novamente.
E de novo, e outra vez. A mesma coisa. Porque quantas vezes Jesus exemplificou o seu amor por nós? Quantas parábolas nós vimos e estudamos, onde Jesus demonstra o mesmo comportamento. Não tem nada de diferente do que o amar ao próximo como a si mesmo. E, no entanto, ele vivenciou tantas questões fundamentais para nós aprendermos a nos desenvolver. E aí a gente quer lembrar uma fala do doutor Alírio Cerqueira Filho, quando ele desenvolve essa parábola dos talentos que Jesus ensinou. Quando o senhor das posses, ele viaja e chama, então, 3 servos. A um ele dá uma moeda, a outro ele dá 2, e a outra ele deu 5 moedas. E ele diz para que aqueles servos cuidem daqueles bens, porque quando ele retornar, ele quer fazer a prestação de contas. Para os servos que ganharam 2 e 5 moedas, ele então observara na prestação de contas que eles duplicaram aquilo que eles tinham ganhado do seu senhor. Então, o Senhor diz para eles: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Ou seja, esses 2 ganharam o estímulo, ganharam, né, a alegria de participar do muito com aquele Senhor. Mas acontece que esse que ganhou apenas uma moeda, ele sentiu medo. Ele ficou apavorado de perder aquela única moeda. Então ele a enterrou para que quando o seu senhor retornasse, ele pudesse entregá-la. E então o Senhor disse: tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Aí o doutor ali, que é psicoterapeuta, um médico homeopata, que vive lá no Mato Grosso, que tem uma obra linda, que eu gosto demais, que é essa aqui, Parábolas Terapêuticas. Ele diz o seguinte: dentro dos nossos lares, nós encontramos pessoas que têm de 1 a 5 moedas, onde aquele que ganha uma moeda é o indivíduo que consegue cuidar somente de si mesmo. E assim mesmo ainda não dá conta. São aquelas pessoas que você fala uma vez, fala 2, fala 3, e ele continua sem tomar banho, sem escovar o dente, sem trocar de roupa. Não conseguem se recordar que tem que arrumar a sua própria cama. E aí, à medida que o sujeito vai crescendo, você vê que ele fica deslocado nos seus afazeres, e é uma pessoa que muitas vezes demonstra uma dependência ainda dos seus pais ou daquelas pessoas que são responsáveis pela sua educação. Mas aquela pessoa no lar que ganhou 2 moedas são aquelas pessoas que dão conta de cuidar de si e ainda contribuem dentro do lar, nas práticas, conseguem cuidar de alguma coisa a mais. Mas nós temos ainda pessoas dentro do lar que receberam 5 moedas, porque são pessoas que dão conta de cuidar de si, da sua família, e ainda sobra tempo para fazer algo mais pela sociedade. E então, se a gente ampliar isso um tanto mais, nós encontramos dentro da nossa casa espírita pessoas que conseguem cuidar da sua família. Meus pais sempre trabalhavam no movimento espírita, né? E cuidaram de 9 filhos. Então, é impressionante você falar assim: nossa, cuidar de 9 filhos ainda, fundar a casa espírita e ser trabalhador da casa espírita, porque eles receberam 5 moedas.
eles ainda conseguiam arrumar tempo para fazer alguma coisa que se abre do Cristo. Além de fazer dentro de casa, também fazem fora de casa. E quais são as pessoas que vivem dentro do nosso lar? Elas possuem uma, duas ou 5 moedas. Porque, meus amigos, não adianta a gente querer uma pessoa que recebeu uma moeda adotar comportamento de uma pessoa que recebeu 5. Isso não acontecerá. Nessa presente encarnação, não. Pode ser que ela saia de 1 e vá para 2, mas 5 há de convir que é demais, vocês concordam? A natureza não dá saltos. Nós precisamos compreender e ser mais amorosos com os nossos familiares. E, por sua vez, se nós identificamos que nós somos esse personagem que recebeu apenas uma moeda, e nós ficarmos nos punindo porque a gente queria, pelo menos, agir como uma pessoa que recebeu 2, vamos nos esforçar para isso. Mas não vamos nos penitenciar a ponto de ficarmos paralisados. Porque isso sim seria muito ruim. Por isso que nós temos percebido tantas pessoas no ambiente doméstico desenvolvendo crise de ansiedade e tantas outras doenças. Porque as pessoas se culpam, elas são cobradas e também se culpam. Como se não bastasse as culpas e os algozes que fizemos no passado. Ainda encontramos ali dentro do lar aqueles que nos cobram. Então, vamos observar o que temos feito do nosso convívio. Nós trouxemos aqui uma brincadeira para dizer para vocês que, se for para falar dos conflitos dentro de casa, onde a gente olha as querelas que existem com o outro, para sermos mais tolerantes com o outro, entendermos que nas nossas confusões internas, na nossa constituição física, nós também temos conflito. Tentem fazer esse exercício aqui. Ao invés de vocês lerem o que está escrito, vocês vão falar a cor. Então, ao invés de ler amarelo, você vai falar verde. Alguém quer se arriscar de fazer essa brincadeira? Amarelo, preto, vermelho e azul. Não, tanto faz. Se enxergar o azul, vai aqui. O que é isso aqui? Verde, vermelho, amarelo, verde, azul, preto, azul, vermelho. Pois é, mas se a gente for ler a palavra, a gente lê mais rápido, não é? Com certeza. Então, a gente fica fazendo um esforço para seguir o comando que a gente solicita aqui, né? De fazer a leitura da cor e não da palavra. Mas por que isso acontece? Porque enquanto o lado direito do cérebro tenta falar a cor, que é o lado da criatividade, que é o lado da subjetividade, que é o lado geralmente que a mulher tem mais facilidade, porque na nossa característica psicológica, a mulher é mais emoção. O lado esquerdo do cérebro insiste em ler a palavra, que é o lado da razão, a racionalidade, onde os homens têm mais facilidade, porque os homens, por característica psicológica, são mais pragmáticos. Então, não adianta as mulheres ficarem aborrecidas, porque quando vão ao salão e mudam a cor do cabelo, o marido não consegue identificar. Isso faz parte da psicologia masculina. A gente não pode fazer de determinados detalhes do convívio uma tempestade, como se o marido não amasse mais a gente, ou como se a esposa não observasse mais determinadas questões do lar, porque nós, mulheres, também somos cobradas a respeito disso. Então, nós precisamos fazer dos conflitos naturais que fazem parte da vida humana, das vicissitudes, do espírito encarnado, coisas naturais da vida. E pensar sempre que todas as vezes que existir um conflito, a resposta está na laranja.
Eu vou contar para vocês uma história e vocês não vão se esquecer nunca mais. Diz que a mãe estava no seu quarto, escutando suas duas filhas debaterem na cozinha sobre uma única laranja que havia na fruteira. Acontece que uma filha queria laranja e a outra também queria laranja. Elas começaram inicialmente o diálogo. À medida que o tempo ia passando e nenhuma das duas renunciava, o tom de voz ia crescendo. E a mãe no seu quarto, esperando ver a história, o que queria acontecer. Quando chegou um determinado momento do conflito, a mãe, mais que rapidamente, chega na cozinha, coloca a mão na cintura e diz: qual é o problema? O patrão diz: eu quero laranja. E a outra diz: mas eu também quero. A mãe, mais que rapidamente, como uma boa mãe que era, foi resolver o problema. Buscou a faca, repartiu a laranja ao meio e entregou uma metade para cada filho. As duas filhas, então, olham aquele pedaço de laranja e dizem: mas, mãe, o que eu precisava era o suco. E a outra diz: e eu precisava da casca. Aí a mãe falou assim: mas por que vocês não falaram isso uma para a outra antes? Que teria evitado este problema, essa confusão. Então, muitas vezes, durante um conflito, nós achamos que estamos buscando uma melhor solução baseado no nosso achismo. A gente não para fazer o quê? O que faltou aqui nessa história? Conversar, dialogar. Se as duas irmãs parassem e se interessassem, né? É aquela diferença lá que a gente viu no texto do Evangelho. Se elas parassem, olhassem uma para a outra e dissessem assim: mas o que você quer da laranja? Se uma só perguntasse, a questão estaria resolvida. Mas nem as duas filhas e nem a mãe adotou esse comportamento. Nós queremos nos livrar do conflito. Doa o que doer. Mas como? Qual é a qualidade da convivência? Como nós temos destrinchado os problemas que têm acontecido dentro do lar? Será que a forma que a gente busca resolver os problemas não estão crescendo cada vez mais? Porque o como que nós estamos adotando não está sendo eficaz. Vamos colocar todas as pessoas da família envolvidas e buscar a melhor maneira para melhorar esse processo de resolução de conflitos dentro do lar. E aí, então, a gente conseguir melhorar a qualidade do nosso convívio, é a proposta que a gente quer deixar. Nós trouxemos, e eu gostaria de falar para vocês rapidamente, está faltando 2 minutinhos para o, vocês estão mais 5 minutos. Eu queria relembrar umas falas de Joana de Ângeles no livro SOS Família, porque é muito apropriado para o momento que nós estamos vivendo. Aqui é colocado o seguinte: na sua generalidade, o matrimônio é o reajustamento, não, é o de reajustamentos emocionais e oficina de reparação moral, através dos quais espíritos comprometidos se unem para elevados cometimentos do ministério familiar. Os cônjuges devem se empenhar até o limite máximo possível para evitar o rompimento dos laços familiares. Gente, será que nós estamos fazendo de tudo para dar certo? É o máximo possível. Nós temos esgotado todas as possibilidades, porque a gente tem visto casais tão jovens falando em se separar.
E as crianças ainda tão pequenininhas com os pais separados. A gente sabe que toda criança, filhos de pais separados, guardam uma dor que precisa ser trabalhada. Mas a gente sabe também que a qualidade do convívio é muito importante para que o casal tenha isso. E confessar as nossas aflições, lá no Evangelho diz, é muito importante, porque a gente não vai se sentir solitário na dor. Todos nós temos os nossos sofrimentos. Todos nós temos as nossas dificuldades do lado. E quando a gente compartilha, quando a gente troca essas experiências, parece que isso fica amenizado. E, ao mesmo tempo, a gente encontra na história do outro, no exemplo do outro, uma solução para o que está acontecendo conosco. Então, é muito importante essa fala da Joana de Ângeles. E ela coloca mais. Uma prática mais intensa do amor e do perdão de ambas as partes poderá solucionar muitos impases. Outra coisa que ela coloca, sinais de dificuldade conjugal, que eu quero ver aqui, rapidamente. Eu não vou parar não, tá? Eu vou fazer leitura rápida. Silêncios injustificáveis quando os esposos estão juntos. Tédio inexplicável ante a presença do companheiro ou companheira. Ira disfarçada quando os cônjuges emite uma opinião, saturação dos temas habituais versados em casa, fugindo para internas leituras de jornais ou inacabadas novelas de televisão, irritabilidade contumaz sempre de ser vizinha do lar, desinteresse pelos problemas do outro, falta de intercâmbio de opiniões, atritos contínuos que ateiam fagulhos de irascibilidade capazes de provocar incêndios em forma de agressão desta ou daquela maneira. E aí, então, o que os casais precisam fazer? Abrir o coração um para o outro, ceder cada um no que lhe concerne, a benefício dos dois, reajustar o comportamento, redescobrir interesses comuns, cultivar juntos ideais militantes, estabelecer objetivos superiores, corrigir deficiências e reorganizar o panorama afetivo. Nós temos nos esforçado. E com relação aos filhos, né? Os conflitos dos filhos, o que nós temos que fazer? Como educá-los? E aí nós já demos a dica, né? De buscarmos, eu vou passar isso aqui rapidamente, que nós buscarmos a evangelização infantil, buscarmos uma religião, porque nós precisamos preparar essa criança a ter firmeza de caráter, firmeza no momento da dor. Nós temos visto crianças e jovens falando em suicídio porque elas não foram preparadas minimamente pelos responsáveis pela sua educação. E isso é falha dos pais, porque, segundo o Livro dos Espíritos, a incumbência da encarnação dos filhos, a responsabilidade é dos pais. Mas se por algum acaso os pais falham, os mais próximos que têm responsabilidade precisam tomar para si essa responsabilidade para não ter mais uma pessoa na família com problemas severos. E daí, meus irmãos, como é importante o evangelho para permitir a entrada de Jesus no ambiente doméstico, porque somente com a participação do Cristo que nós vamos verdadeiramente vencer a problemática do convívio naquilo que existe de mais complexo dentro do lar. E nós queremos ainda lembrar, quando os Espíritos nos dizem que a prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Que usemos, portanto, o recurso da oração dentro de nós. E que Jesus nos abençoe nos nossos dons. Muito obrigada. Eu gostaria